Tudo bem contigo, Thiago Fórmulo Dalla Vecchia, diretor estratégico da Prolar? Tudo bem, Alberto? Tudo bem aos ouvintes da Rádio Caxias e do programa Acredita? Como é que é ser filho de professor? Vamos fazer uma homenagem para uma professora da tua casa lá? Ah, sim. A professora de verdade traz também as lições dentro de casa, né? E a mãe sempre A mãe do Thiago é a Marisa Fórmulo Dalla Vecchia. Sempre foi um exemplo para toda a família, é uma referência moral, uma referência de atitude e de mulher de coragem, né? Então, sou muito privilegiado. É, exatamente. E foi secretária de Educação, é isso, né? Foi secretária de Educação do município. E num tempo em que... Bom, hoje as mulheres ainda estão conquistando espaço, mas a Marisa é uma precursora, né, do espaço da política... Desde a época estudantil, do magistério, né? Então era, né, o espaço era ainda, conseguir esse espaço era ainda pior, mas ela sempre foi uma guerreira, né? É, precursora em vários âmbitos. Exatamente. Né? Thiago, a gente na última conversa, no programa 75, a gente falou sobre o teu campo de trabalho na periferia de Calcutá, caminho de Santiago de Compostela, a gente explicou o que é um indólogo, a gente falou sobre metodologia de gestão de empresa, esse teu percurso acadêmico no exterior que te mexeu muito, né? A questão da periferia, do trabalho feito na periferia de Calcutá, chamou muita atenção dos ouvintes, inclusive que depois assistiram no nosso blog acredita.caxias.br. O que esse trabalho na periferia de Calcutá fez de diferente na tua cabeça como gestor e pode ser incorporado e foi incorporado na empresa onde tu és o gestor? Para tentar dar um contexto de como isso me impactou, eu tenho que explicar um pouquinho qual foi o meu campo de estudo. É uma linha do hinduísmo, da filosofia hinduísta, que fala sobre karma yoga. Essas duas palavras a gente conhece separadas, né? Yoga, a gente sabe, essas técnicas, né, indianas, orientais em geral. E karma, a gente normalmente tem aquela visão negativa, né? É meu karma, isso é meu karma, né? Mas karma, traduzido do sânscrito, é simplesmente ação. Então, karma é ação. Ação. E Karma Yoga, então, é o yoga. Tem que explicar um pouquinho o que é o yoga. O yoga, a raiz do yoga, do sânscrito, vem da palavra yuja, que significa conexão, ligação. Então, é a ligação através da ação. Mas a ligar a quê? Né? Ligação a quê? Ligação ao sacro, ligação ao divino, ligação a Deus, ao universo, enfim, né? Pode escolher a palavra que quiser. Então eu estudei uma linha do hinduísmo que trata sobre uma disciplina filosófico-religiosa que através da ação tu se reconecta com o divino. Então eu fui estudar junto a monges lá, eu fiz algumas entrevistas de alguns monges que são os karma yogis, são os yogis da ação. E o que eles fazem? Eles servem à comunidade, mais nada do que isso, através de um processo monástico de fazer esse serviço para a comunidade e para os outros com uma consciência posta de uma certa maneira, né? Então, por que eu fui estudar esse tipo de serviço? Justamente porque a nossa área de trabalho é a área de serviço. Então eu fui tentar fazer alguma conexão e estudar em profundidade a metafísica do serviço. Como é que se entende o serviço num âmbito profundo, filosófico-religioso, em que os indianos são mestres. Então, essa minha linha de estudo foi tentar compreender como é que eu poderia associar filosofia oriental com o mundo corporativo. E aí a gente entra num... Complexo, hein? É complexo, mas ao mesmo tempo ele... sim, essa conexão ela ainda é muito, muito difícil de ser feita. Sim. Mas o que me trouxe isso, né? Me trouxe e ainda está trazendo, porque isso é uma coisa que quando a gente começa, a gente não para mais, porque a profundidade que isso pode trazer, ela não é infinita. Ela me trouxe essa compreensão de que nós estamos no mundo para fazer conexões humanas, né? E como é que os indianos nessa linha enxergam, né? Que eu estou fazendo um serviço para o Alberto aqui neste momento, ou em qualquer momento, ou fazendo para alguém na rua, ou para uma comunidade.
Quando eu estou fazendo o serviço para o Alberto, eu não estou fazendo ele para a pessoa do Alberto, eu estou fazendo para a alma interna, que é imortal, do Alberto, e com essa conexão de alma para alma, eu estou me conectando com o divino. O indiano e o oriental, em geral, ele entende que a alma é imortal, certo? Então a gente tem que partir desse pressuposto, né, para entender essa filosofia. A alma é imortal. O nosso corpo morre, mas a nossa alma continua em infindáveis reencarnações, né? E a alma, ela é um pedacinho, é uma fagulha de Deus, né? Ela surge dessa mesma essência, ela é a mesma essência. Então, o Alberto, ele é Deus de uma certa forma. Então, quando eu sirvo ao Alberto, eu estou servindo de fato a Deus. Então, é quase que uma forma de servir, que é quase que uma cerimônia religiosa, né? Então, o indiano, e eu tenho certeza que E esse bate-papo com os monges, tudo isso foi aprendido naquela conversa com os monges. Isso, eu tive... E também nas experiências, né? Eu fiquei 90 dias num ashram, que é normalmente um espaço dedicado à meditação, só que esse era um ashram de serviço, que eles chamam de Seva Ashram. Seva em indiano, em sânscrito, é serviço. E ali, então, é um espaço onde um indiano fundou, um senhorzinho lá que já estava nos seus 99 anos, quando eu cheguei lá, e ele faleceu enquanto eu estava lá, com 100 anos, e ele cria esse espaço para servir a comunidade do entorno. Então tinham lá 23 órfãos e mais em torno de 6 a 8 anciãos, né, todos em situação de vulnerabilidade social. E esse processo de servir a comunidade é uma forma religiosa, filosófica de encontrar Deus. A filosofia indiana dá várias formas de yoga, várias formas de se unir, se linkar, se conectar ao sacro. E o Karma Yoga é uma dessas, e é onde eu fui investigar. A palavra yoga, a princípio, né, ela tem a mesma raiz de religião, né, que é religare, do latim religare, religar a quê? Né? Porque quando vamos trazer aqui para a linguagem nossa aqui, quando o pessoal está estressado, então assim, vai fazer yoga, né? Ela não é, faz o yoga, vai meditar, vai meditar, mas assim, não é só fazer o yoga ou só meditar, nessa concepção que tu trazes aqui, meditar, né? É fluir, mas também agir, é ação. O yoga, ele tem várias formas de yoga, né? Na literatura indiana, tem um livro em particular, que é o Bhagavad Gita, que é um livretinho pequenininho, assim, um poema, que é um diálogo entre Krishna e Arjuna, né? Krishna sendo a encarnação de uma das grandes divindades indianas, aonde ele ensina as formas de yoga para Arjuna. E são 3 principais tipos de yoga que esse livro traz. O Karma Yoga é um deles, talvez o principal para os nossos tempos. Mas ele fala também do Bhakti Yoga, que é o yoga da devoção. Então, uma das expressões mais conhecidas desse tipo de yoga são os Hare Krishnas, né? Eles que saem cantando, né? E esse aspecto devocional de entrega total. Tem música aí de Hare Krishna? Tem bastante. Tem outro tipo de yoga que o Bhagavad Gita trata, que é o Jnana Yoga, que é o yoga da sabedoria. Então, né, a investigação de textos sacros, né? E o Karma Yoga é um desses yogas, que é o yoga da ação. E nessa comunidade monástica que eu fui visitar lá, que inclusive é uma instituição, se chama Ramakrishna Mission. A Ramakrishna Mission existe desde 1893. E ela hoje está em 11, 12, 13, na última vez que eu olhei, estavam em 12 países do mundo. E na Índia é quase que uma autoridade maior do que as autoridades de governo. Localmente elas têm mais autoridade porque são autoridades morais, né? Quem está lá dentro, quem está fazendo o serviço para a comunidade, está fazendo isso como um caminho de conexão ao divino. O que é muito bonito, né? O que é muito bonito e que a gente vê em outras culturas também, a gente vê em outras religiões. Tu que tem mais proximidade com o cristianismo, com a Igreja Católica, sabe muito bem que comunidades católicas, nesse sentido, né, de servir a comunidade, a gente estava falando um pouquinho no intervalo sobre isso, né?
que servir a comunidade é um caminho espiritual. Ele pode ser encarado como um caminho espiritual. É uma missão, né? É uma missão. Eu sempre digo que missão em qualquer religião, em qualquer crença, é uma coisa. Voluntariado é outra coisa, né? Então, exatamente. E eles fazem esse trabalho de distinção nessa Ramakrishna Mission, né? Eles dizem assim que tem várias formas de servir errado. É o seva errado, é o serviço errado. Que é o serviço para ter visibilidade, ou aquele que busca algo em troca, ou aquele que tem... que busca reconhecimento, ou aquele que faz porque tem peso na consciência, ou porque... Enfim, eles colocam lá 7 ou 8 tipos de serviço que não são... Serviços errados. Serviços errados, né? Então, como é que tu faz esse serviço? Qual é que é a consciência? Tu quer, de fato, alguma coisa em troca, psicologicamente, materialmente, de reconhecimento, ou tu está fazendo isso, de fato, porque tu reconhece que tu faz parte da unidade, e quando tu faz alguma coisa para outra pessoa, tu está fazendo para o universo. E em última análise, tu está fazendo para ti também, porque tu faz parte dessa unidade. Bom, nós estamos conversando aqui com o Thiago Fórmulo Dallavec, que é diretor estratégico da Prolar, e nós estamos pegando essa questão da cultura indiana, o trabalho de campo que o Thiago fez na periferia de Calcutá, e nós vamos no próximo bloco fazer essa relação com o mundo corporativo, né? Vamos lá. 21 minutos e meio para as 10. Daqui a pouquinho tem o Nostra Gente, com o Ladir Brandalize apresentando aqui, e com o Radice de Itália, 18 coralistas no estúdio. O pessoal da Terceira Légua ainda, a região da minha família, invadindo aqui a Rádio Caxias com boas músicas. Nós vamos... tem um recado aqui também, Thiago, de uma senhora chamada Marisa Fórmulo, conhece ela, né? Sim. Filho Thiago, eu também tenho muita alegria e fico feliz com o teu amor carinhoso. E obrigado, Alberto, pelo reconhecimento das lutas, pelo espaço do poder político das professoras. Grande Marisa. Intervalo e a gente já volta. Quanto vale a sua saúde? A Unimed sabe o valor que ela tem para você. Por isso, oferece um moderno complexo hospitalar, profissionais qualificados e uma ampla rede de serviços. Tudo para levar a você, sua família ou empresa o cuidado que é referência nacional. Unimed Nordeste RS. Cuidado completo que você merece. Ligue 3220-2030 e contrate seu plano. Sua saúde merece todo o cuidado. Por isso, passe na farmácia do IPAM, que é referência em comprometimento e responsabilidade junto à classe médica e no atendimento de seus clientes. Aviamento de sua receita por profissionais experientes com ampla linha de medicamentos e também variada linha de perfumaria. Solicite teleentrega pelo fone 4009-7741. 4009-7741. Farmácia do IPAM. Amor pela vida desde 1961. CV Comércio de Frutas e Verduras Limitada. As melhores frutas e verduras da região e oriundas do centro do país. Trabalhamos com qualidade. Rua Jacob Luquezzi, 3181. Box 2, 3 e 4 na Ceasa. Telefone 3211-2278. Venha nos conhecer. Você acompanha aqui na Rádio Caxias o Acredita, com Alberto Meneguzzi. Olha, 18 minutos e meio para as 10, programa Acredita, Rádio Caxias. Quero mandar um abraço para a professora Isabel Rolas, professora Flávia Vergani, a minha querida professora lá do 3º ano do ensino fundamental, Maria Elice, lá no Colégio no Burguinho, Colégio Marrom, a professora Eronita, o falecido professor Frank, que conseguiu fazer com que o meu time de vôlei do Emílio Mera conquistasse o título de campeão caxiense de vôlei, o único título que eu tenho na vida. Nós estamos conversando aqui com o Thiago Fórmulo Dallavec, e a gente no primeiro bloco aqui fez uma relação, resgatou um pouquinho do trabalho dele de campo na periferia de Calcutá. E tudo isso que foi falado no bloco anterior, como pode ser trazido para o mundo corporativo, Thiago? Então, essa ideia de que servir o outro, né, ele pode ser um processo de crescimento interno, né, e a gente falou voluntariado, mas sim, o voluntariado ele é uma expressão disso, ou pelo menos é aquilo que a gente pode fazer na nossa medida.
Então, é importante também. É muito né? importante. Então, o que a gente está provando como teste, né, para fazer essa... Porque ainda é isso, né, é um teste. Como é que a gente está tentando adaptar isso na cultura corporativa? É através do voluntariado, ou seja, é de servir o outro lá fora, né, aqueles que a gente... da sociedade lá fora. A gente parte de uma premissa. Eu vou trazer aqui o Eduardo Teva, né, o Eduardo Teva, muito conhecido, um treinador de equipes de vendas, um dos palestrantes do mundo corporativo talvez mais procurados no Brasil, que ele fala que o melhor colaborador é aquele que é um melhor ser humano. Né? O pessoal que trabalha contigo na área de serviço, né, que atende outras pessoas, ele tem que ser um bom ser humano. Então essa é a grande premissa de treinamento do Eduardo Teva, né, que tu tem que fazer com que as pessoas tem que treinar valores humanos dentro, empatia, cordialidade, respeito, escutar muito mais do que falar, então uma série de coisas. Pequenos gestos. E ele diz que... Isso é um diferencial? Quando tu faz, Thiago, como gestor, tu fazes as entrevistas para um empregado, tu tem essa função também? Tu ouve, tu quer contratar alguém? Sim. Tu que faz a entrevista? Não sou eu. Tá, não sou mas eu. se tivesse que fazer a entrevista... Mas o RH está orientado a ter essa percepção. Exatamente. Claro que sim. Então, mas é claro que a gente não consegue, numa entrevista, captar tudo. Compreender em profundidade o ser humano em tão pouco tempo. Mas essa é a premissa de que... Tem um livro, inclusive, que é que ela foi diretora de um instituto de escutar reclamações de clientes, agora me foge o nome. Ela veio, inclusive, aqui na UX palestrar a semana passada ou retrasada, e o nome do livro é Cliente Feliz dá Lucro. A gente está partindo de uma premissa parecida, que é colaborador feliz dá lucro. Não, ou seja, se a gente cria dentro uma cultura da felicidade, dentro da tua empresa, a possibilidade de tu ter uma empresa de sucesso é muito maior. Claro que culturas demoram para ser adaptadas e para serem criadas. Porém, tem formas, né, de fazer, criando constância de treinamento interno para poder executar isso. O Teva também ele traz uma lembrança do vô dele, que ele normalmente encerra as palestras dele com essa experiência do vô dele, que ele sempre falava: eu não tenho clientes, eu tenho amigos, eu faço amigos. Então é um processo de conexão humana que o estudar o Karma Yoga, que é essa ideia de que tu está servindo com profundidade um outro ser humano, que no final das contas é tu próprio. Né? Se a gente pensar que tudo é a mesma coisa, tudo faz parte do divino, aquela visão de unidade, né? Onde todo mundo é a mesma coisa, inclusive a ciência e a física quântica já faz tempo que vem nesse caminho, né? E redescobrindo verdades orientais muito antigas, né? Que tudo é uma coisa só, que tudo é energia. Bom, em algum nível talvez se consiga, fazendo esses exercícios de voluntariado lá fora, criando empatia com o ser humano, fazendo conexões verdadeiras e vendo como isso, na prática, te faz crescer como indivíduo, esse processo pode ser, de forma paulatina, desenvolvida no meio do trabalho e atendendo também os clientes que chegam lá, e a gente vai fazer conexão humanas e não atender clientes. A gente vai lá fazer amigos e conexões humanas. Qual é a frase, então? Cliente feliz dá lucro. Isso, cliente feliz dá lucro é a frase dessa escritora. A gente está tentando fazer com que colaborador feliz dê lucro, porque ele normalmente vai fazer, se ele está feliz, o cliente claro. Feliz. Então a gente está partindo de uma premissa anterior. Semana passada nós tivemos aqui o diretor-presidente da Tertec, uma empresa, a gente falou sobre gestão humanizada, é um jovem, assim, como tu, Thiago. E ele também falou a respeito disso, da gestão humanizada, mas assim, numa empresa de porte pequeno ou médio, essa gestão humanizada ela pode ser feita individualmente também, tem que ter esse cuidado individual. Mas as empresas grandes é difícil fazer isso, né? É mais difícil. Como é que tu observas os teus colaboradores, por exemplo?
A gente tem que fazer, primeiro, em primeira instância, é o próprio líder que tem que fazer o processo de conexão com os seus colaboradores, para que eles possam fazer e para que eles possam amplificar isso para os clientes que atendem, entre os colegas inicialmente também, internamente. Então, é premissa básica, Alberto, que a gente, como líder, seja o exemplo, né? E tente realizar essas conexões humanas, por mais difíceis que às vezes possam parecer, né, de personalidades diferentes e de formas de entender a vida de formas diferentes. Tem que dar esse passo, o gestor, o líder, ele tem que partir dessa premissa inicial, que o exemplo vem de cima, que vem de dentro, e tem que ser o principal ator desse processo de mudança cultural, de conexão humana e de valorizar o ser humano dentro da empresa. E essas questões práticas, por exemplo, o salário, as condições de vida, porque a gente fala muito nessa questão de ser feliz da empresa, gestão humanizada, enfim, mas quando se entra assim, pô, eu ganho tal salário, gostaria de ganhar mais, não me sustento com esse salário, enfim, como é que é essa relação do... O ambiente... O ambiente vale mais do que isso tudo? Motiva mais? A cultura da felicidade no ambiente de trabalho, ele é um somatório de vários elementos. O salário é um deles. Mas não é só, né? O salário, quando se fazem pesquisas, né, de felicidade corporativa, ele está sempre entre terceiro e quarto lugar, né? Então, o que tem aí antes, né? Tem um ambiente saudável, tem a relação com os colegas, mas o ambiente é sempre a cultura organizacional, a liberdade, a possibilidade de criar, de ter voz, né, de protagonismo, de não estar lá só apertando o parafuso. A felicidade, ela contribui para o aspecto criativo, para o potencial criativo do ser humano. Aquele que se sente mais feliz, mais livre no ambiente de trabalho, ele potencialmente tem mais ação criativa, e o que contribui para o próprio processo interno da empresa, né? Tem um indiano, e a gente tem que cuidar sempre, né, para não cair naquela ideia de que o lucro é nefasto, né? Porque tem um escritor indiano, e eu tive a oportunidade de pesquisar a escola indiana de administração de empresa, né? E tem alguns autores, um em especial, o Devdutt Patnaik, que ele faz uma pergunta provocadora para os empresários. Ok, lucro, sim, é importante, mas quanto de lucro? Quanto que é? Qual é a medida exata? E como é que tu usa? Isso vai ser destinado só para o teu bem-estar individual? Tu vai acumular, simplesmente? Ou tu vai fazer com que essa tua fonte de riqueza ela seja geradora de outras e para um bem mais alargado, né? Então, é uma pergunta pertinente que a gente tem que se fazer. E bem provocadora. É bem provocadora. E quem é que tem a resposta? A pergunta Qual é a tua opinião, Thiago? A resposta é de cada indivíduo. É de cada líder que tem que fazer essas questões, porque o processo de liderança do empreendedor, ele pode ser muito frustrante, porque, ou pelo menos foi assim, essa foi a minha experiência passada, e que me levou a aprofundar a temática da liderança, porque, bom, a gente vai para entrevistas de grandes empreendedores, de CEOs, de mega empresas, alguns bilionários do mundo que começam a ir para a filantropia porque não encontram um sentido mais aquilo que estão fazendo. Isso é muito comum. Ter empresário infeliz é a regra, tá? É a regra. Eu arrisco dizer que é a regra. Ter empresário infeliz é a regra. É a regra. Eu pelo menos, é a minha percepção, tá? E daí... Foi empresário feliz. Eu não me considero... Eu acho que é uma busca, tá? É uma busca. Mas essa é uma frase interessante, porque tem muito empresário feliz aí fazendo palestra, enfim, reunindo pessoas e tal, e dizendo para as pessoas serem felizes. Os caras são infelizes. Eu não quero parecer aqui demagogo, né? Mas
A riqueza pessoal, né? Aquilo que tu com o teu trabalho tu gera, ela tem um limite para te trazer satisfação e profundidade e sentido de vida. A gente fala muito hoje de propósito, né? Propósito para cá, propósito para lá. Os indianos falavam de Dharma, os budistas falavam de Dhamma, que é esse sentido individual que a gente tem que encontrar como líder também e como indivíduo. O que eu vim aqui fazer nesse mundo? Por que eu estou agora nessa situação de liderar um grupo de 5, 10, 20, 100 pessoas dentro de uma empresa? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel mais alargado aqui, né? Aquele que sai fora dos confins do meu apartamento, da minha família mais imediata, né? Aonde que eu estou inserido no universo? Por isso que essa visão unificadora oriental, né, que pensa o universo como uma coisa só, ele tem um poder muito grande de alterar a tua perspectiva como líder empresarial, como líder de uma empresa, como empresário, porque ele tem a potencial de te aprofundar o teu sentido de vida, né? O teu propósito, ou o teu Dharma, né? Segundo os hindus. Hoje, num café com terapia aqui com a psicóloga Renata Bettiol, a gente falou sobre crenças limitantes. Tem um pouco a ver com isso, né? De ser o líder, de ser um motivador, né? Sim. Olha, poxa, tu pode ir adiante. Quando tu e a Renata falavam isso, eu estava escutando, me veio uma dessas crenças limitantes, que é pensar que a nossa racionalidade ela é suficiente para compreender o mundo, e não é. Né? Isso é um dos mitos, né, que a gente tem hoje na sociedade, que tudo aquilo que eu não vejo, que eu não toco, não existe. Então começa a se afastar da espiritualidade e a racionalidade, o racionalismo excessivo que a gente vem há séculos construindo, né, ele é suficiente para mim viver a vida bem. E a gente está numa cidade, né, em Caxias, que tem, e a gente tem muito, deve ter bastante ouvintes aí do interior também, né? Sim. Que cultivam muito a sua espiritualidade, e isso a gente não pode perder. Independente em qual é a expressão religiosa que tu tem um autor que é o Reza Aslan, um americano, que ele fala que as religiões são como buracos na terra, alguns mais curvos, outros mais largos, uns mais estreitos, que fazem mais voltas, mas estão todos buscando a mesma água. Né? Então, independente do teu processo de busca de algo mais profundo e de compreensão da vida um pouco mais profunda, é importante tê-la. Né? Independente de qual, hoje a gente está numa... né, aquela ideia hoje que é católico ou evangélico, tem até começa a se criar até conflitos religiosos, né, dentro de coisas muito parecidas, que estão buscando a mesma coisa, e que infelizmente a política partidária, que já diz, né, parte, divide, ela está levando, tá se penetrando até nesses âmbitos que deveriam unificar e não separar. Claro, falaste tudo, né? Política nesse período aqui tem usado muito de Deus para coisas, né? Política está se infiltrando nisso, quando teria que se preocupar com outras coisas. Thiago, mais algo que você gostaria de acrescentar? Aquela perguntinha básica do jornalista, né? Quer falar alguma coisa para terminar? Não, eu acho só que o que a gente... Se eu tenho que deixar alguma última mensagem, muito humildemente, para o empresariado aí, que eventualmente esteja escutando, é que a gente aprofunde o nosso sentido de ser líder, né? E que ele não se limite às questões corporativas. É um pouquinho mais fundo, e tentar encontrar um sentido mais humano de ser líder. Recado aqui da Tânia Aver. Vem aqui, Ana, senta aqui no meu lado que eu vou bater um papinho com a Ana rapidinho, que é aqui minha prima. E essa mulher tem uma conexão. Espera aí, Ana, que eu já vou conversar contigo para nós se despedir aqui. A Tânia Aver, Thiago, está dizendo o seguinte: muito bom ouvir o conhecimento do Thiago Fórmulo. Excelente teu programa, Alberto e Margot. Está te parabenizando aqui. Ciane também está parabenizando, e também parabenizando a todos os professores.
Quem pegou pela metade, porque assim, essa conexão religiosa que é importante aqui, tem alguns ouvintes que me ouvem só depois das 9, porque às 8 horas vão na missa, né? Né, Tiago? Que é importante também, né? Tiago, obrigado, viu? E parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho que a Prolar faz também nas questões sociais, a questão aí das pinturas, né? Como diz o Panoni, pintor de muro, né? Foi muito bacana a iniciativa e espero que essa iniciativa vocês estiveram lá também, servindo lá o costelão, né? Para muitas pessoas, parabéns aí pela Prolar nesse trabalho social. Obrigado, Alberto. Ana, chega aqui pertinho do microfone. Vem cá, eu vou te entrevistar assim 2 minutinhos, tá? A Ana Meneguzzi é minha prima e irmã, né? E a música também tem a ver com isso, né, Thiago? Pode participar aqui. Na pandemia, vocês colocaram aí músicas nos prédios, enfim. Saímos à rua para cantar para quem estava confinado. Exatamente. Isso fez bem, né? Uma conexão. Bem, fez muito bem. Acredito. E a Ana tudo bem, Ana? Bom dia. Tudo bem. Tudo jóia. A Ana é do grupo, apresenta o grupo aí, porque depois o grupo vai estar aqui todo no estúdio. Eu faço parte do grupo Radizi d'Italia, lá da Terceira Légua. Que Pode falar um pouquinho mais perto do microfone. Inclusive, a gente vai comemorar os 15 anos daqui uns dias, dia 21. A Terceira Légua é o lugar mais bonito de Caxias, é ou não é? É bonito. É muito lindo. E olha aqui, ó, a Lorena, tu conhece a Lorena Meneguzzi Boss? Minha mana. Mana, né? Parabéns a Mana Geni e a Zilá Meneguzzi, professoras da família, muito competentes. Abraço da Lorena e a tia Alberto. Então, Lorena, tua irmã, né? Sim, a Lorena, são todas irmãs, a Zilá, a Lorena. E professoras, né? Sim. Quem é mais braba aqui? Será que é a Geni ou a Zilá? Não, com seus alunos? A Geni? A Geni? Brava não, né? Exigente. Não. Ana, e como é que surgiu o dom da música contigo? Desde criança. A gente eu te ouço, te ouvi cantar assim, e a gente fica deslumbrado, assim, contigo e com o coral, né? Mas eu tô falando individualmente agora contigo. Eu sempre, desde criança, assim, um exemplo foi do pai Assis, né? Sim. Ele sempre gostou de cantar músicas italianas e eu sempre fui apaixonada, sempre continuei cantando. O tio Assis, o meu padrinho era... Mas quando que eles se encontravam nas festas da comunidade, eles faziam a rodinha aquela com os amigos, vizinhos e cantavam sempre músicas italianas. E eu me apaixonei, eu sou apaixonada pelas músicas italianas. E dá para dar uma palhinha aí de uma música, cantar um trechinho aqui em homenagem a todos os trabalhadores, professoras, crianças, enfim, empresários, porque depois vocês vão cantar todo o coral aí, mas uma palhinha de ti cantando, que aí eu vou ficar orgulhoso, minha prima cantando, pô. Italiana? Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, que me sento de morrer. Aê! Essa é a Ana Ladir Meneguzzi, tá? Eu vou aprender a cantar com ela. Depois o coral... Radizi d'Italia vai se apresentar. Todo mundo da Terceira Légua, né? Não, tem gente que mora aqui, eu também moro aqui. Sim, mas a origem é lá, né? A origem lá, nasceram lá na Terceira Légua. Terceira Légua. Qual é a terra, Thiago? A tua mãe lá é da Sexta Légua. Sexta Légua. Sexta Légua é São Virgílio da Sexta Légua. São Virgílio da Sexta Légua. Mas, com todo respeito a São Virgílio da Sexta Légua, né? Sim. Terceira Légua é bem legalzinho também, né? Vem aí, obrigado, Thiago. Obrigado, Ana. A minha primona aqui, que eu gosto muito. Vem aí o Ladir Brandaliz, que vai fazer aquela festa aí até o meio-dia, com muita cantoria e com muita alegria também. A todos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam. Domingo que vem estaremos de volta a partir das 8. Obrigado, Ariel. Até semana que vem. Tchau. Rádio Caxias, sempre contigo. Acredita.